Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tô eu aqui de novo pra gente falar de mais um assunto interessante. Vamos falar de Revolução Russa hoje. E tô com saudade de vocês, tô com saudade de sala de aula. Eu adoraria dar essa aula pra vocês em sala de aula, ia ser bem mais divertido. Mas eu queria trazer pra vocês então um conteúdo um pouco mais simplificado do que vocês estão vendo na aula, se puder ajudar, tá? Mas assim, antes da gente começar a falar de Revolução Russa, propriamente dito, tá? A gente vai falar de um pouquinho sobre socialismo, tá? O que, que era o socialismo e qual que era a ideia do socialismo. Então, quando a gente está falando de socialismo, ele entende o quê? Que a desigualdade social ela é causada pelos homens, tá? Causada pelos homens a partir da onde? A partir do momento em que alguns têm propriedade privada e os outros não têm, e tem a questão da violência social, ou seja, a violência causada naquela época em particular pelas grandes monarquias, no caso da Rússia, do czar Nicolau II, e de outros que vieram antes dele, do pai e do avô dele, tá? E aí eles entendem que a partir do momento que você estabelece uma relação entre as pessoas, onde há equiparação de renda, as pessoas não vão ter não vai ser gerado nenhum tipo de violência, porque quem está aqui embaixo não vai querer de quem está aqui em cima, porque todo mundo vai ter mais ou menos a mesma coisa. Eu não estou dizendo que esse sistema é perfeito, nem estou dizendo que eu defendo totalmente esse sistema, mas a gente tem o que aqui? Eu vou colocar para vocês algumas coisas interessantes. Então, quando a gente está falando do sistema socialista, a gente está falando de um sistema que basicamente se formou com políticas autoritárias, tá? Tanto a partir do Lenin, quanto como existe hoje na Coreia do Norte, por exemplo, é um sistema autoritário. O regime geralmente é um regime ditatorial, ele não é um regime democrático, onde as pessoas podem votar livremente nas pessoas, em quem elas querem para governo, alguma coisa assim. A sociedade tem como premissa básica a ideia de ser igualitária, ou seja, não deveria haver uma diferença de renda muito grande, a diferença de renda deveria ser muito pequenininha, tá? Enquanto que no sistema capitalista a gente tem divisão de classes sociais, A, B, C, D e E, né? Ou seja, do mais rico para o mais pobre. Então, o sistema socialista ele não aceita isso. Dentro do sistema socialista, a gente tem o que se chama de propriedades ou empresas estatais. O que são essas empresas estatais? São empresas que pertencem ao Estado. O Estado é dono delas. Mas não é só uma ou outra, que nem no Brasil a gente tem a Petrobras, que é 51% estatal. E a outra 50% é privado, tá? De pessoas que compraram ações e tudo mais. No sistema capitalista, a gente tem várias empresas privadas. No sistema socialista não existe isso de empresa privada, tá? Só existe empresa estatal, empresas que pertencem ao Estado. Dentro desse conceito, a gente pensa que a renda, no caso do sistema capitalista, ela é concentrada, ou seja, ela fica concentrada na mão dos mais ricos, e dentro do sistema socialista ela seria dividida. E a educação no sistema capitalista ela é pública e privada, ou seja, a gente tem escolas públicas e escolas particulares. No sistema estatal, não. No sistema socialista é só público, são só escolas públicas. Todas as escolas, a educação, ela é pública, tá? Então, assim, isso é basicamente o que a gente precisa saber antes de entrar em Revolução Russa, ok? Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente está falando em Revolução Russa, a gente está falando principalmente de uma disputa por conta de questões agrárias e latifundiárias. Ou seja, agrário no sentido de ser para o povo, uma divisão de terras, e latifúndio é aquela propriedade privada de grandes donos de terra, né? Grandes propriedades que geralmente produzem para exportar e não para consumo interno. Então, nós temos aqui. Deixa só eu colocar o mapa inteiro, que daí fica mais fácil. Então, nós temos uma divisão na Rússia aqui de aproximadamente. Isso aqui era toda a área que pertencia à Rússia. Hoje em dia não é mais esse tamanho, tá? Isso aqui é uma população da Rússia antes da Revolução. É toda essa área marrom aqui, inclusive esse estado aqui.
Aqui não está aparecendo, mas o Alasca também pertencia à Rússia. A Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos e mais algumas ilhas bem depois. Então aqui está uma charge falando de mais ou menos como era o sistema naquela época e por que os socialistas criticavam tanto. Então nós temos aqui em cima os capitalistas, tá? Junto com o imperador. Então eles falam aqui, nós governamos. Aí nós temos a igreja dizendo, nós oramos, tá? Aí nós temos os militares, nós atiramos em vocês, né? Aí aqui, nós comemos e os trabalhadores aqui embaixo, nós trabalhamos para vocês e nós alimentamos vocês. Então, eles diziam que o quê? Que a grande maioria da população russa, o que isso aqui está querendo dizer? Que a grande maioria da população russa, que é pobre, miserável, agrária, que depende do básico para sobreviver, sustenta o restante da sociedade. E aí nós temos o sistema aqui. Como é que funcionava o sistema deles? Os sistemas pré-revolução. Ele era autocrático, ou seja, centralizado na figura do czar, ok? Ele era de base agrícola, ou seja, 80% da população era de camponeses, eram de pessoas ligadas ao campo, que trabalhavam para esses latifundiários. Havia uma pobreza, uma fome e um analfabetismo que beirava 90% dos camponeses, ou seja, muitas pessoas analfabetas, quer dizer, quase ninguém tinha acesso à educação ou coisas do gênero. E os czares governavam principalmente com o apoio de quem? Dos latifundiários, que eram a nobreza rural, proprietária de grandes terras e tudo mais. E é de lá que vinham os oficiais do exército, os principais dirigentes e os principais dirigentes da igreja. Então, assim, quando você pensa em exército, você pensa na população como um todo participando do exército. Qualquer pessoa vai lá, se alista ou é convocado e participa do exército. Só que os oficiais são aquelas pessoas que estão na linha de comando. Essas pessoas vinham das grandes propriedades rurais e o pessoal da igreja também que vinha da igreja que governava, né, os bispos, arcebispos, que são cargos altos, também vinham dessa população. Aqui a gente tem o Alexandre II, avô do Nicolau II, tá? Ele vai implementar algumas reformas importantes, né? Principalmente ele vai abolir a escravidão, que já era alguma coisa. É ele quem vai vender o Alasca e as Ilhas Aleutas para os Estados Unidos, tá? Então quem pensa que o Alasca sempre pertenceu aos Estados Unidos ou que o Alasca pertencia ao Canadá, não. O Alasca pertencia, quem conquistou o Alasca foram os russos. E aí depois eles vieram a vender, tá? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui antes. Antes de 1879, não havia Rússia, tá? A gente tinha estados prussianos, ou seja, um conglomerado de várias nações, pequenas nações, que faziam parte desse sistema. Quando chegou em 1879, depois de uma guerra entre a Prússia e a França, houve a unificação desses estados, tá? No caso, perdão, da Alemanha, né? Da unificação da Alemanha, em 1879. Mas a Rússia perde alguns estados nesse processo. Aqui a gente tem o Alexandre III, vai governar um período de tempo bastante curto até, né? 13 anos só. Ele vai reinar durante o processo de Revolução Industrial. Vamos lembrar que é o seguinte, a Rússia demorou muito tempo. Não é que a Rússia não tinha indústria. A Rússia tinha indústria, mas eram pequenas indústrias. E não eram indústrias de grande porte, tipo siderúrgicas, metalúrgicas e coisas assim. Essas coisas vão surgir depois da Revolução, inclusive, tá? Mas aqui a gente já tem um processo de revolução acontecendo. Ele vai suprimir, né, alguns revolucionários e vai morrer em 1894. E aí a gente tem o famoso Nicolau II. O Nicolau II é o imperador, né, o czar. A palavra czar quer dizer César. E César é referente ao César lá de Roma, ao imperador romano, ao primeiro grande imperador romano. Então, o título César é o equivalente a imperador, tá?
Então, czar é a mesma coisa. Então, a gente tem aqui o Nicolau fazendo investimentos industriais concentrados nos centros urbanos, ou seja, ao invés de ele levar as indústrias para regiões mais afastadas, né? Não, ele deixou as indústrias em alguns pontos urbanos para dar emprego naquela região ali, tá? Mas não expande, não vai além disso. Os operariados, muitos deles muito miseráveis, trabalhavam cerca de 12 horas. Nós temos um governo criado, um governo que, durante o governo dele, foi criado o Partido Operário Social Democrata, que era um dos primeiros partidos de origem socialista. Aí a gente tem a economia da Rússia entrando num processo que a gente chama de derrocada, ou seja, de caída, de queda. Por quê? Porque ela vai ter um problema de terras, né, de disputa de terras com o Japão, então ela vai ter uma guerra ali entre a Rússia e o Japão por causa dessas terras, e logo em seguida eles vão entrar na Primeira Guerra Mundial, mas eles vão entrar na Primeira Guerra Mundial despreparados, sem dinheiro, sem condições. Então aqui nós temos a criação do Partido Operário Social Democrata. Vamos deixar bem claro isso assim, Operário Social Democrata. Qual que era a ideia? Era um partido do povo, o partido operário nesse aspecto, social no sentido de tentar trazer igualdade, um sistema igualitário, e democrata porque eles queriam a democracia. Ele vai ser fundado em 1898, tem um programa marxista, violentamente perseguido pela polícia do czar. O czar não aceitava a ideia do nascimento desse partido. Nós vamos ter os membros deles como mais conhecidos, que é o Lenin e o Trotsky, que depois fundaram os outros partidos. Tá? Por divergências, nós vamos ter esse partido se dividindo em dois, ou seja, bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques é maioria, menchevique é minoria. Os bolcheviques tinham uma proposta socialista mais sólida, enquanto que os mencheviques, eles propunham acordos e tudo mais, tá? Então, eles defendiam uma política de alianças, enquanto que o bolchevique defendia a revolução direta. Aí nós temos a questão da guerra russo-japonesa, que ela é motivada por territórios da Coreia e da Manchúria. Os russos vão ser derrotados e vão perder uma quantidade grande de terras, inclusive. A derrota vai agravar a insatisfação da população, quer dizer, o fato da população ter gasto, porque quando você faz uma guerra, você gasta muita coisa, muitos recursos. Então, se você vê o seu país, que já não é muito rico, distribuindo recurso para participar de uma guerra, você não vai ficar muito feliz, né? Aí você tem os primeiros sovietes surgindo. Quem são esses sovietes? Os sovietes são os conselhos de operários, tá? É o equivalente a um sindicato. E aí nós temos as revoltas sufocadas, né? E os sovietes foram dissolvidos, ou seja, esses sindicatos de operários, eles vão ser dissolvidos. Aqui está uma representação, uma imagem da representação da primeira manifestação que ocorreu, uma das primeiras, né? Dentre muitas, tá? Em 1905. Ficou conhecido como Domingo Sangrento. Por quê? Porque os manifestantes estavam com uma petição, tá? Eles tinham uma petição assinada por várias pessoas, por milhares de pessoas, pedindo reforma agrária, pedindo melhoria de salário, pedindo redução de hora de trabalho, esse tipo de coisa. Eles estavam em frente ao Kremlin, que é o palácio do governo lá em Moscou. E aí o que acontece? O Nicolau, que era o czar, ao invés de tentar fazer um acordo, falar com as lideranças, não sei o que, não, ele simplesmente mandou a polícia para cima deles. Então foi um massacre mesmo, né? Eles mataram uma quantidade enorme de pessoas que estavam indefesas, simplesmente porque elas estavam na frente do palácio do governo. E aí na Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, tem-se a ideia de que eles não estavam preparados. Preparados de que forma? Economicamente mesmo. Não havia suprimentos, não havia alimentos, roupas, armas, sapatos, coisas do gênero. O exército estava mal organizado. Os soldados não sabiam a razão de estarem lutando. Quer dizer, por que a gente está aqui no meio dessa guerra? O que essa guerra tem a ver com a gente? E aí a gente tem toda uma situação complicadíssima, porque eles não estavam nem entendendo por que eles estavam lá.
Em 1915, o próprio Nicolau vai para a guerra pessoalmente comandar as tropas. Só que ao invés disso ser uma coisa boa, você fala, nossa, o imperador em pessoa tá lá na frente dos exércitos. Não, isso foi terrível, porque eles tiveram várias derrotas e isso vai fazer com que o exército perca confiança nele, né? E os ministros vão exercer uma má liderança e uma má organização. Então, enquanto ele está na guerra, ele perde várias batalhas e enquanto isso, os ministros dele e as lideranças que eram responsáveis por cuidar do país também não estavam fazendo nada demais. E isso vai deixar ele bastante impopular. Então, o que acontece? Que te acha que foi essas revoluções e por que a gente fala que tem duas? Por que tem uma em fevereiro e uma em outubro? Primeiro, porque é o seguinte: a de fevereiro é a Revolução Branca. Por que a Revolução Branca? Porque é a primeira revolução liderada pelo Alexander Kerensky. E eles conseguem derrubar o czar. Eles conseguem tirar o czar do poder, tá? Essa revolução, ela ficou conhecida como Revolução Parlamentar, tá? E aí, o que vai acontecer? Havia, na Revolução Branca de fevereiro, uma participação burguesa muito grande, de vários setores da sociedade que eram burgueses. E aí, o que acontece? Isso não vai ficar muito bem visto para os socialistas, para os sovietes, tá? Então, eles conseguem tirar o czar do poder, mas eles vão cometer um erro grave, que é manter as tropas russas na Primeira Guerra Mundial. E aí, isso não vai ser nem um pouco bem visto, tá? Então, o Lenin, em outubro, vai fazer a Revolução Vermelha, tá? Que ficou conhecida como Revolução Vermelha. Por que Revolução Vermelha? Porque é uma reação aos mencheviques, tá? E ele escreve uma tese chamada Paz, Pão e Terra, para provocar os mencheviques mesmo, né? Então, eles criaram nesse período um tipo de exército que ficou conhecido como Guarda Vermelha, que tinha como lema todo o poder aos sovietes. Tá? Então era uma guarda formada provavelmente por ex-operários ou operários que receberam treinamento militar. E foi essa guarda que fez a derrubada do governo, dos mencheviques, e colocou os bolcheviques no poder. Tá? Então a gente tem o governo do Lenin. Tá? Então, fatores que ajudaram o Lenin a impor o controle comunista. Então nós vamos ter o centralismo revolucionário por meio do Partido Bolchevique. O que é esse centralismo? É quando você centraliza as forças num local só, tá? E nesse caso, eles tinham mais de 600 mil membros que eram extremamente fiéis a ele, que eram extremamente devotados e que eram muito disciplinados. Porque eles eram meio que educados dentro daquele sistema governamental, dentro daquele partido, meio que como um exército mesmo, tá? Aí nós temos a manutenção do Tratado de Brest-Litovsk, a adoção do novo plano econômico, proibição, né, de toda a oposição política, unificação dos sindicatos sob o Partido Comunista, ou seja, nada de criação de novos partidos, já vê um partido só. E eles vão assassinar o Nicolau, assassinar mesmo, tá? A história conta que eles estavam com uns 4 filhos, era 4 ou 5 filhos? Acho que eram 5 filhos. Eram 4 meninas e um menino. E eles ficaram durante o ano de 1917 e 1918 aguardando numa propriedade lá na área rural para saber o que ia ser feito dele. E de uma hora para outra, de um dia para o outro, o Lenin manda assassinar ele. Ele e a família inteira. Eles são colocados num tipo pelotão de fuzilamento, entendeu? Eles vão ser colocados numa parede, num cômodo, acho que é num porão, se eu não me engano. Eles são colocados todos numa parede e são assassinados. Ele e as crianças, tá? E a esposa. Então, assim, se você já ouviu falar da história da Anastácia, bastante atenção, porque a Anastácia, aquele filme da Disney, ele não é verdadeiro. A Anastácia seria uma das filhas do Nicolau, mas ela não sobreviveu, ela morreu. É que durante muitos anos, teve um processo lá que eles não achavam os ossos da família toda. Eles tinham achado só uma parte. E aí ficou essa conversa
de que a Anastácia sobreviveu e não sei o quê. Mas a Anastácia não sobreviveu. No início dos anos 2000, no final dos anos 90, mais ou menos, início dos anos 2000, foi provado que a Anastácia tinha sim morrido junto com a família, tá? Então aquele filme da Disney, ele não é verdadeiro. Ele é bonitinho, mas ele não é verdadeiro. Aqui tá uma foto do Lenin. Aqui tá o mapa da Rússia antes de 1917. Esse aqui é de 1913. Então a gente tem um mapa da Rússia aqui. Essa região de Vladivostok aqui foi uma das regiões que eles disputaram fortemente com o Japão, tá? Eles perderam, inclusive. Aí aqui tá a questão do Tratado de Brest-Litovsk, que é o tratado que separa a Ucrânia do restante da Rússia. Até então a Ucrânia não fazia parte da Rússia. E começou a bater sol na câmera. Ossos do ofício. Mas é porque tá abafado o quarto, daí eu tive que abrir a janela. E aí aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem a Estônia, a Letônia e a Lituânia, tá? São esses 3 países aqui, e aqui é a região do Tratado de Brest-Litovsk. Que era o quê? Que era a manutenção do Estado da Ucrânia separado do Estado da Rússia, tá? Até hoje tem umas brigas por causa disso. Então a gente tem aqui, ó, a zona verde, né? A zona principal, ocupada pelas potências centrais depois do tratado. Na fronteira, que é essa região, é essa fronteira aqui, tá? É a fronteira durante o armistício. Armistício é quando você tem um acordo de não ataque de um país para o outro. E a outra fronteira, que é a fronteira do tratado, que é essa daqui. Então aqui estão as fases da Revolução. A gente tem a Revolução Branca, a Vermelha e a Guerra Civil de 1918 a 1920. Então, só para passar bem rapidinho, ó, tirou na Revolução Branca, né? Tirou o czar do poder, instalou o governo provisório, reduziu a jornada de trabalho de 12 para 8, anistiou presos políticos. O que é anistiar um preso político? É quando você dá total liberdade para uma pessoa que foi condenada por ir contra o governo. Então, a palavra anistia, ela é específica de presos políticos. Quando você ouvir a palavra fulano de tal foi anistiado, é porque ele era um preso político, possivelmente, tá? Garantiu liberdades fundamentais ao cidadão e manteve a Rússia na Primeira Guerra. Aí a gente vem com a Revolução Vermelha. Os bolcheviques tomando o poder. O governo do Conselho dos Comissários do Povo é liderado por Lenin, ou seja, é criado um conselho de comissários que representam o povo. Eles vão firmar a paz com a Alemanha, vão confiscar propriedades privadas e vão estatizar a economia, nacionalizando as empresas. Ou seja, eu vou transformar a minha economia num sistema estatal, controlado por mim. Como é que eu faço isso? Eu nacionalizo as minhas empresas. Então, qualquer empresa no meu país que for estrangeira, eu vou transformar em nacional. E aí a gente tem a Guerra Civil de 1918. Então, as forças políticas monárquicas tentavam restaurar o poder. São apoiados por países como Inglaterra, França e Japão. Por quê? Porque eles não querem os comunistas, eles não aceitam os comunistas. Nós temos, então, o Exército Vermelho liderado pelo Trotsky, né? Ele começa com a Guarda Vermelha e depois se torna o Exército Vermelho. Nós temos o Partido Comunista, firmando a sua posição no governo, e os países ocidentais tentando isolar a Rússia. Então, a nova política da NEP, tá? Então, após a Guerra Civil da Economia russa, arruinada, o que eles queriam? Uma nova política econômica. Então, era desenvolver as indústrias, né? Devolver as pequenas indústrias para os seus proprietários. Os camponeses podiam vender os seus excedentes no mercado. O governo continuava com o controle das finanças, indústrias e transporte. Comerciantes podiam comprar e vender livremente. E, em geral, a NEP foi um sucesso, mas tinha opositores que o viam como uma traição ao comunismo e volta ao antigo sistema. Por quê? Por que a gente está falando aqui? Camponeses podiam vender seus excedentes no mercado. Isso é capitalismo. O governo continuava no controle das finanças. Comerciantes podiam comprar e vender livremente. Isso é capitalismo. Então, era um sistema socialista,
tá? Que tinha toda uma estrutura socialista, politicamente socialista, mas que estava flexibilizando a economia. Para quê? Para facilitar a vida das pessoas. Aí o Lenin vai morrer. O que era bom, o que não estava muito 100%, vai ficar um pouquinho pior. Aí o Lenin vai morrer em 1924. A Rússia vai se tornar uma república socialista. E em 1923 ela tornou-se, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas o Lenin não deixou claro, não falou assim, olha, eu quero que fulano assuma o meu cargo. Eu quero que ciclano assuma o meu cargo. E aí? Quem é que vai assumir o cargo do Lenin? O Trotsky ou o Stalin? O Trotsky defendia a revolução permanente, ou seja, você passar por um processo contínuo em que o sistema socialista fosse colocado em outros países, em outros lugares do mundo e tudo mais. O Stalin não. O Stalin defendia o socialismo lá na Rússia. Ele falava, não, a gente tem que consolidar o socialismo aqui e deixar ele forte aqui e esquece os outros países. E aí quem ganhou? O Stalin, que era mais bravo. E aí como que ele vai governar a Rússia, né? Ele vai governar a Rússia por mais de 20 anos, né? De 1927 a 1953, ou seja, é bastante tempo, né? Então ele vai usar a sua alta posição como secretário-geral do partido para remover e relocar os seus oponentes. Ou seja, ele como governante vai tirar quem ele quiser, da onde ele quiser e pôr na onde ele quiser, se ele achar que aquela pessoa não é conveniente para ele. E quando eu falo pôr aonde ele quiser, eu estou dizendo matar, tá, gente? Ele vai conquistar uma popularidade no partido, principalmente porque ele tem essa força centralizadora. Nós vamos ter, ele vai impor vários sacrifícios à sociedade, né? De uma forma que, assim, tudo que fosse considerado fracasso era visto como uma traição. Então, se você fracassasse naquilo que você está fazendo, no seu trabalho, ou como pessoa, ou como cidadão, aquilo ali era considerado traição. Ele vai desenvolver a indústria pesada, que é o quê? Siderúrgica, metalúrgica. Para quem não sabe, siderúrgica é aquela que derrete o ferro, que fabrica os metais, tá? A metalúrgica é aquela que transforma. Entendeu? Que ela transforma? Ela pega esse ferro aqui da siderúrgica e transforma na cadeira lá na metalúrgica. Ok? Então aqui a gente tem o realismo socialista. Realismo em que sentido? De que as coisas se pareçam com o mais real possível, tá? De que as pessoas têm uma fisionomia parecida com isso aqui. A gente está falando já do artístico, do processo, né? Mas o realismo nesse sentido. Então a gente tem aqui uma imagem de dois homens, provavelmente soldados. Aqui a gente tem a moeda. Então aqui, ó, um estilo artístico imposto ao qual todos os meios de comunicação, literatura, arte, música, teatro foram submetidos, visando apresentar ao povo a realidade soviética como perfeita. Então esse realismo não era só mostrar a realidade, tinha que mostrar uma realidade que não existia, uma realidade perfeita. Então aqui está a Operária Camponesa de Koskov, de 1937, e aqui está escrito Eternamente Juntos, russos e ucranianos, tá? Ou seja, são dois países, eles estão anexando a Ucrânia de volta. Aqui eu trouxe um link para vocês, depois se vocês quiserem dar uma olhada, que é sobre as glórias dos heróis do Potequim. E aí fala de algumas coisas sobre o realismo russo. Aqui é uma propaganda socialista focada nas mulheres. As mulheres eram bastante valorizadas na sociedade russa. Não eram tratadas com submissão. Elas participavam do exército, de vários setores da política e tudo mais, tá? Então aqui tem alguns filmes que eu trouxe para vocês. Um deles é o Encouraçado Potequim, tá? De 1925. É de preto e branco, mas é legal. Esse Reds de 1981 é legal. Doutor Zhivago eu já acho que é um pouco mais adulto para vocês, mas adulto no sentido de que não é porque ele tenha coisas que vocês não devam ver, é porque ele é meio difícil mesmo, tá? Aí a gente tem Outubro de 1927 e Nicolás e Alexandra, tá? Que é um filme sobre a história do Nicolau e da Alexandra. E assim a gente finaliza. Ok?
a gente finaliza a aula de hoje e eu queria deixar bem claro para vocês que é o seguinte: vocês vão estudar o período do Stalin um pouco mais para frente, tá? O governo dele. Por enquanto a gente tinha que falar só da Revolução, tá? Mas o que vale lembrar aqui que é interessante é que é o seguinte: o governo do Stalin foi um governo ditatorial, tá? Bastante ditatorial. E nesse sentido, ele é considerado o que a gente chama de totalitarismo. É quando o governo, o Estado, isso aqui tem um poder sobre toda a sociedade. É sobre isso que se trata, tá? E aí ele vai colocar fim às ideias democráticas do Lenin e do Trotsky e vai instaurar uma ditadura que vai durar até 1953, vai se estender até a queda do Muro de Berlim em 1989. Tá? Então é um processo bastante longo e tudo mais. Bom, se vocês querem com alguma dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição. Tá bom? Tchau, tchau.